desprezo invade na alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Ele te dá, meu irmão. Jesus te dá. Aleluia. Ele te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade na alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Aleluia. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Ele te dá, meu irmão. Jesus te dá. Aleluia. Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Se coloque de pé por bondade. Vamos ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a seguir. Bom estarmos mais uma vez nesta semana na casa do Senhor, para aprendermos da sua palavra, para cultuarmos aquele que vive e que reina para todos sempre. Bom é estar aqui e poder ver a igreja com um bom número de crentes, de irmãos. Para um começo de ano é algo surpreendente e nós estamos muito felizes. Vocês enchem o nosso coração de alegria, estando na casa de Deus. Atos capítulo 2, versículos 42 a seguir, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os irmãos podem tomar o seu assento por bondade.
Que bênção de Deus poder estar na casa do Senhor nesta noite. Irmãos, nos minutos que nós ainda temos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração já ao final do ano passado ainda. E essa palavra tem queimado o meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. O presbítero Júnior Pinheiro já fez praticamente uma introdução da mensagem, então nós, para aproveitar, vamos resumir um pouco. Mas é evidente que a igreja nasceu no Pentecostes. Quando eles estavam reunidos, buscando a presença de Deus, buscando o Senhor, o Espírito Santo foi derramado e foram vistas, repartidas sobre todos línguas como que de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Estavam juntos, reunidos e buscando o nome do Senhor. Assim, podemos dizer de uma forma bastante resumida, nasceu a igreja do Senhor. E eu quero falar a respeito do seguinte tema: as características de uma igreja vitoriosa. Eu quero ser uma igreja vitoriosa, eu quero fazer parte de uma igreja vitoriosa, e eu tenho certeza que os irmãos também querem ser e fazer parte de uma igreja vitoriosa. Então nós vamos ver algumas características que esta igreja tinha em si. Em primeiro lugar, a primeira característica que eu vejo está no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em primeiro lugar, uma igreja, para ser vitoriosa, ela precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Não há nada que possa substituir a palavra de Deus na vida da igreja. Não são vãs filosofias, não é evangelho barato, não é evangelho fácil, evangelho sem cruz. Não é nada disto. É o evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo que pode fundamentar a sua igreja. Esta igreja que nasceu no Pentecostes era fundamentada na palavra de Deus. Esta igreja amava a palavra de Deus, assim como a igreja de Sara, que numa noite de terça-feira, no início do ano, está reunida aqui para ouvir a palavra de Deus. Esta igreja, ela foi vitoriosa, e nós podemos ser vitoriosos se nos mantermos alicerçados na palavra de Deus. É ela que traz o firme fundamento. E a palavra do Senhor diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar é ficar alinhado, é não se desviar do caminho, mas se manter firme naquilo que eles aprendiam aos pés dos apóstolos de Jesus. Esta igreja, ela era alicerçada na palavra. O foco desta igreja era a palavra de Deus. Eles não apenas conheciam a palavra, mas criam nela. Porque uma coisa é conhecer, a outra coisa é crer na palavra. Eles criam na palavra. Não foram como os discípulos do caminho de Emaús, que conheciam a palavra, mas não criam no testemunho que tinham ouvido de que Jesus já havia ressuscitado. E quando Jesus se encontra com eles, Jesus diz: nécios e tardos de coração, para crer aquilo que os profetas disseram. Eles conheciam que Cristo precisaria padecer, mas não estavam crendo que ele já estava ressuscitado. Eles ainda dizem: olha, já se passaram 3 dias e nós ouvimos algumas pessoas dizendo que o Cristo ressuscitou, mas nós não ouvimos. Eles não conseguiam crer, apesar de conhecer as Escrituras. Uma outra situação é que não basta crer, é preciso praticar a palavra de Deus. Nós não podemos ser apenas conhecedores e crentes na palavra, mas nós precisamos praticá-la, colocá-la como prática e regra para a nossa vida. Só assim nós seremos uma igreja vitoriosa. Cristo comparou pessoas que
ouvem a palavra, creem e não praticam. Ele comparou como pessoas que fazem a sua casa sobre a areia. Aí desce a tempestade, vem o vento forte e derruba aquela casa. Mas aqueles que fazem a sua casa sobre a rocha, sobre uma base firme e sólida, pode descer tempestades e ventos, mas esta casa continua forte, firme, porque ela está fundamentada na rocha, que é a palavra de Deus. A igreja primitiva, ela estava firmada na rocha, na palavra de Deus. Em segundo lugar, uma outra característica que me chama a atenção é que a igreja primitiva e a igreja vitoriosa de hoje precisa se relacionar com Deus. No verso 42 diz que eles perseveravam nas orações. A igreja vitoriosa é uma igreja que ora, é uma igreja que busca a Deus, é uma igreja que se reúne no templo para buscar a presença do Senhor. E como prova disto, algumas situações que nós podemos entender. Primeira delas, a igreja nasceu em oração. Recebeu o batismo com o Espírito Santo em oração. Experimentou o poder de Deus e milagres em oração. Cresceu em número em oração. Venceu as perseguições em oração. A oração, irmãos, continua sendo a mesma arma poderosa que os apóstolos, que Jesus e que a igreja primitiva teve. Nós precisamos perseverar na oração. Não existe outro segredo. A única chave que abre as portas e que dá vitória ainda hoje é a oração. Nós precisamos buscar a Deus no templo. Nós precisamos nos apegar com Deus e clamar a Deus, porque este Deus, Ele não está com os seus ouvidos tapados, nem com os seus braços encolhidos, mas Ele está com as suas mãos estendidas para nos dar vitória. Basta somente buscarmos a Ele em oração. A igreja primitiva, ela entendeu que a oração era a chave para pregarem com ousadia, para fazerem missões, para verem milagres acontecerem, para resistirem às perseguições e para abrir as portas das prisões. Como na ocasião em que o pastor Pedro foi preso. Mas a palavra do Senhor em Atos diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínuas orações por ele. E o que aconteceu? O Senhor mandou um anjo lá dentro, abriu as portas das prisões, tirou Pedro, deu liberdade, porque a sua igreja sabia o caminho da vitória, que era através da oração, da busca da presença do Senhor. Nós precisamos orar, mais do que nunca. O nosso tema este ano é restauração. Mas para que haja uma restauração eficaz na nossa vida, nós precisamos colocar o joelho no chão, a boca no pó e buscar a presença de Deus em oração, para que o milagre aconteça e nós possamos experimentar transformação da parte de Deus na nossa vida. Terceira característica desta igreja, algo que o presbítero Júnior enfocou. Essa igreja, ela prezava, e a igreja de hoje precisa prezar pela comunhão. Nessa igreja, o que me chama a atenção era a união dos irmãos. Estavam todos unidos, fosse no templo, fosse nas casas. Eles vendiam, dependendo da necessidade da igreja, as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos, como o nosso irmão frisou. De maneira que tudo aquilo que eles tinham era em comum. Não havia, portanto, necessidade nesta igreja, porque esta igreja aprendeu a viver em comunhão, estar unidas na presença do Senhor. Não havia disputas. Não era como foi quando Jesus estava com os discípulos, os treinando, aonde eles perguntavam para Jesus ou perguntavam entre eles, quem será de nós que é o maior? Não. Na igreja primitiva,
o amor e a comunhão tiraram do meio todas as disputas. Não havia mais disputa, não havia mais busca por prestígio. Não foi como a mãe de Tiago e João, que pediu a Jesus para que um sentasse à direita, outro sentasse à esquerda. Não. Nessa igreja não havia busca por posição, não havia busca por prestígio. A igreja do Senhor precisa ser unida. Não é puxando o tapete de ninguém que a gente vai ter vitória, mas é vivendo em união, em comunhão, porque assim nós atrairemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A união, meus irmãos, é pré-requisito para as bênçãos de Deus. Eu gosto de citar aquela passagem em que a viúva vai ao profeta Eliseu e explica a situação onde os credores querem levar os seus 2 filhos. O profeta, ele dá a solução, perguntando ela o que ela tinha em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. E o profeta pede para que ela vá e busque vasos emprestados. Mas o que me chama a atenção é que esta família era uma família unida, porque os filhos traziam os vasos e a mãe deitava o azeite. Os filhos traziam os vasos e a mãe deitava o azeite. E assim o milagre acontecia, porque eles trabalhavam juntos, unidos. Era uma família unida, e nós precisamos ser uma família unida, vivendo em comunhão, em harmonia uns com os outros, tratando os outros superiores a nós mesmos, porque se fizermos assim, seremos todos iguais. Você já pensou nisso? Se todos nós tratarmos o outro como superiores a nós mesmos, ninguém sai ganhando, ficamos todos empatados. E quem ganha é a igreja do Senhor, é o céu, é o reino de Deus que ganha na terra. A comunhão, a união, atrai as bênçãos do Senhor sobre a igreja, e através da comunhão, eles também contribuíam com generosidade. Não precisava ficar insistindo muito, não precisava ficar pedindo muito. Não, por quê? Porque eles, em comunhão, eles repartiam e contribuíam generosamente e espontaneamente, porque eles tinham amor derramado através do Espírito Santo de Deus nos corações, e viviam em harmonia com os irmãos. Uma outra característica que eu quero comentar antes de irmos para o término da mensagem, é que esta igreja, ela era poderosa em milagres e sinais. No verso 43, nós lemos que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Essa igreja experimentou milagres. E a igreja de hoje, nós, irmãos, queremos e podemos experimentar milagres, sinais e maravilhas em nosso meio ainda hoje, porque Deus não mudou, Deus é o mesmo. Só que tinha uma característica importante: eles viviam em temor. E o temor de Deus precisa estar presente nas nossas igrejas, para que milagres aconteçam. A santidade de Deus precisa produzir temor dentro de mim e dentro de você. Não podemos ficar presos há anos atrás, ficar saudosos dos tempos antigos, sendo que hoje nós podemos experimentar a mesma coisa, porque Deus não está preso ao passado, Ele é o mesmo e opera ontem, hoje e eternamente, mas nós precisamos temer a Deus em primeiro lugar. Essa igreja temia a Deus, e por temer a Deus, experimentou grandes milagres da parte do Senhor. Ela não contava com templos luxuosos, mas tinha temor e reverência pela palavra, por Deus, aliás. Tinha temor a Deus. Não era, quem sabe, a igreja mais rica financeiramente, mas era rica em temor. Era rica em poder. Tanto é que no capítulo 3, Pedro e João vão subindo para o templo. E na porta formosa eles encontram um mendigo pedindo uma esmola.
E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse assim: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E assim o milagre aconteceu. Pedro e João não tinham prata e ouro, mas tinham o poder de Deus na vida deles. Será que nós estamos conservando dentro de nós o temor a Deus? Será que nós estamos ainda tendo a possibilidade de ser um canal de poder de Deus sobre a vida das pessoas? Será que nós temos esta ousadia de orar e de colocar diante de Deus a necessidade do irmão e o milagre acontecer? Será que nós estamos mais ricos apenas financeiramente, ou será que nós estamos ricos em temor e em poder de Deus? Eu acho interessante, Márcio, que se Pedro e João tivessem apenas uma moeda, a vida daquele homem no dia seguinte estaria ali e da mesma forma. No dia seguinte, aquele homem estaria ali mendigando novamente, mas graças a Deus, que Pedro e João não tinham prata e ouro, mas tinham muito mais do que isso. Tinham o poder de Deus para mudar a vida e a história daquele que precisava. E nós precisamos conservar em nós o temor e ter o poder de Deus para impactar a vida de pessoas que precisam de um milagre do Senhor na sua vida. A igreja orava e o milagre acontecia. E desta forma, a igreja experimentou um derramamento de poder, de sinais e de maravilhas no meio do seu povo. Mas tem uma outra característica que me chama a atenção, e eu quero correr para nós chegarmos ao final. É que esta igreja, ela louva a Deus em todo o tempo. Verso 47, louvando a Deus. Uma outra característica é que para esta igreja não havia tempo ruim. Não era apenas nos bons momentos que ela abria a boca para adorar a Deus. Não. O louvor nesta igreja era contínuo. A igreja louvava mesmo em perseguições. A igreja louvava mesmo encontrando oposição dos outros judeus. A igreja adorava mesmo quando os seus pastores estavam presos. A igreja adorava mesmo quando a situação não estava tão bem assim. Eles aprenderam que o louvor e a adoração a Deus não está condicionada à situação que nós estamos vivendo, mas ela precisa ser algo contínuo diante de Deus, até porque o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que não esperam apenas para estar no templo para adorar, mas aqueles que têm uma vida de adoração a Deus. E por conta disto, esta igreja foi uma igreja vitoriosa, uma igreja abençoada. E para encerrar, meus irmãos, uma outra característica desta igreja que nós precisamos ter, e que eu já preguei aqui outra vez, é que esta igreja, ela possuía a alegria do Espírito Santo. Nós como crentes, nós podemos passar os nossos dias de luto, de dores e de tristezas, mas nós não podemos ser tristes, nós precisamos ser alegres, porque a alegria do Espírito Santo está na casa de Deus e na vida dos nossos irmãos. A alegria do Espírito era algo real naquela igreja, e a alegria do Espírito precisa ser real em nosso meio. Nós podemos ter adversidades, mas Paulo diz e nos faz entender que a alegria do crente ela é ultra circunstancial, ela está acima das circunstâncias que nós estamos vivendo. Filipenses, nós podemos entender que a alegria de Paulo, ela estava acima das circunstâncias. Paulo, quando escreve Filipenses, ele está preso em Roma, mas a palavra de Deus está livre para impactar as vidas
para trazer salvação, para trazer libertação aos cativos. As prisões não foram nocivas para a alegria de Paulo, porque a alegria de Paulo não era um sentimento, era uma pessoa. Ela era o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! A alegria de Paulo estava muito além das circunstâncias, porque ele chega a dizer que quem sabe nós poderíamos ir assim, ou pensar da seguinte forma: poxa, eu estou aqui nessa prisão e meu ministério acabou, meu ministério parou, eu estou triste aqui, parece que Deus me esqueceu aqui nesta prisão. Não, ele diz assim: as minhas prisões contribuíram para a propagação do Evangelho. Ele conseguia encontrar forças na adversidade, porque a alegria dele não era apenas sentimental, era uma pessoa, era a alegria do Senhor, que a sua palavra diz que é a nossa força. A alegria do Senhor é a força do crente, por mais situações difíceis que estejamos vivendo, mas a alegria do Senhor, ela nos transporta, nos faz transportar barreiras, nos faz avançar em meio às lutas triunfantemente, porque esta alegria, ela vem do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Se coloque de pé por bondade. A nossa alegria não é um sentimento apenas. Como eu disse, a nossa alegria também não são coisas. Porque se fossem coisas, a partir do momento que nós deixamos de ter ou não conseguimos ter tudo aquilo que queremos, a nossa alegria termina. Também não são em pessoas, porque se elas nos decepcionarem algum dia, a nossa alegria vai embora. Mas a nossa alegria, ela está em Deus. A nossa alegria está no Senhor. O Senhor é a fonte da nossa alegria. Ela é a fonte do nosso contentamento. Por isso podemos passar por todas as provações, firmes e fortes e alegres, porque a nossa alegria está em Deus. E essa igreja, que tinha tantas características que nós precisamos buscar de Deus, se alguma delas está faltando em nós, nós precisamos buscar de Deus esta alegria e todas as demais características, porque esta igreja vitoriosa, e a igreja que eu quero ser, a igreja vitoriosa que eu quero ser, com todas essas características, ela precisa primeiramente, verso 47, a palavra do Senhor diz que, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, a igreja do Senhor não pode perder a característica de influenciar os que estão lá fora. Nós precisamos continuar sendo luz e sal na terra. A nossa vida precisa ser um testemunho para aqueles que estão ali fora. A nossa vida precisa fazer com que as pessoas lá de fora tenham curiosidade em saber por que o crente canta em meio à prova. Por que o crente, ele passa triunfantemente sobre as dificuldades da vida, que muitas vezes as pessoas de fora se deixam abater e não se levantam mais. Elas precisam ser influenciadas pela alegria que eu e você temos na nossa vida, pela adoração que nós temos a um Deus que tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. A igreja primitiva, ela influenciava as pessoas que estavam fora, influenciava por algumas qualidades: o desapego material, a união dos irmãos, o poder de Deus vindo pela oração e pela palavra, também a alegria do Espírito Santo nas suas vidas, os milagres e maravilhas que aconteciam, que não podem jamais sair do meio da igreja. É por isso que a igreja precisa temer a Deus, e a palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Nós precisamos ter reverência pela santidade de Deus, porque Deus continua sendo santo, e Ele escolheu e quer um povo santo, e a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus, e nós precisamos influenciar os que estão de fora. O nosso estilo de vida e testemunho precisam influenciar o mundo. Mas uma outra situação que eu vejo é que a igreja experimenta um grandioso crescimento. No verso 47 também, na parte final, diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa igreja experimentou um grande crescimento. Eu tenho certeza que este ano, ano de 2016, será um ano de crescimento para a igreja do Senhor aqui de Sara. Eu estou crendo nisto. Esta igreja era dinâmica, e nós precisamos ser uma igreja dinâmica e não estática. Não podemos nos acostumar a apenas sermos do jeito que estamos sendo. Nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer, nós precisamos ir mais além. E o que eu acho interessante é que o Senhor cooperava com eles. E aí eu posso entender que é o Senhor quem faz e quem dá o crescimento. Paulo, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Logo, irmãos, nós precisamos entender que o poder de crescimento não está em nós, mas está em Deus. Nós precisamos apenas fazer, mas é Deus quem dá o crescimento. O crescimento está no Senhor. Ele é o Senhor e dono da obra. O poder de crescimento não está em nós. Nós precisamos fazer e descansar, porque o crescimento vem dele. É Ele quem dá o crescimento. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu não sei você, mas eu quero ser uma igreja diferente. Nós estamos começando um novo ano, e todo início de ano é início de nós renovarmos propósitos e de fazermos mais do que nós já fizemos. Eu conversando com a minha esposa ontem, eu estava dizendo para ela assim, apresentando alguns projetos que temos este ano, e dizendo assim: se nós quisermos experimentar de Deus algo que nunca nós experimentamos até hoje, nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que vínhamos fazendo. Se nós quisermos experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos fazer algo que nós ainda nunca fizemos. Nós precisamos o que então? Jejuar mais, orar mais, evangelizar mais, buscar mais a Deus, buscar mais o renovo de Deus, buscar o batismo para aqueles que não são batizados ainda, buscar uma grande salvação de almas para a nossa igreja, buscar um grande derramamento de Espírito no nosso meio, nos nossos dias. Eu quero ser uma igreja diferente. Deus tem colocado essa mensagem no meu coração desde o final do ano passado, e eu tenho buscado aplicar o que eu vim aprendendo nesta palavra, e eu quero que você também possa desejar ardentemente não continuar como você tem vindo até aqui, mas ser melhor. Hoje é noite de você renovar propósitos diante do Senhor. Esta igreja não pode apenas ter feito parte da história, nós podemos vivenciar as mesmas coisas, porque servimos o mesmo Deus, temos o mesmo Espírito em nosso meio. E eu quero te convidar a vir na frente, você que quer renovar propósitos diante de Deus, em amar mais a palavra, em buscar mais a presença de Deus, em buscar a alegria do Espírito Santo, em adorar a Deus não importando as circunstâncias, a estar presente na casa do Senhor como você tem estado, porque uma das marcas desta igreja também era que eles amavam estar na casa de Deus. Eu quero te convidar nesta noite a assumir este compromisso, este propósito. Eu sei que a nossa igreja já é uma igreja abençoada, mas eu não quero apenas ser e continuar sendo o que eu vim sendo até aqui.
mas eu quero ser melhor. E eu quero abençoar a tua vida nesta noite. Nós vamos orar, os obreiros vão descer ali embaixo para nos ajudar. E eu tenho certeza que se você desejar algo novo de Deus, Deus vai fazer na tua vida. Deus é o mesmo que operou no passado, Ele continua operando no presente. Independente se houver algumas mudanças no nosso país, independente do que nos reserva o futuro, mas nós podemos ter uma certeza: é Deus quem controla o nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada nos ensina para nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque das demais coisas o Senhor se encarrega de cuidar e de nos agraciar com aquilo que nós precisamos. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estar na casa de Deus é tão maravilhoso. Costumo dizer, baseado no Salmo de número 133, que aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Faça um propósito de ser mais atuante na obra de Deus, no reino de Deus. E se vier alguma coisa à tua mão para fazer, faça. Busque contribuir mais para o reino de Deus, seja financeiramente, seja ministerialmente, seja intercedendo, seja visitando, seja orando por pessoas que precisam de oração, de alguma maneira, seja discipulando, seja ensinando, seja abençoando a vida de alguém. Faça um propósito nesta noite de fazer mais para Deus, para você poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa de justiça, que o Senhor Jesus dará a mim, mas não apenas a mim, mas dará a todos os que amarem a sua vinda. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, temos ministrado a Tua palavra, Espírito Santo, nesta noite. E nós temos certeza, Senhor Jesus, que houve um endereçamento certo a corações, a vidas que estão aqui nesta noite. A começar por mim, Espírito Santo de Deus. Eu quero ser uma igreja melhor. Eu quero ser uma igreja vitoriosa. Eu quero ser uma igreja que ama a palavra do Senhor e que se mantém firme nela. Eu quero ser uma igreja que busca a Tua presença e se relaciona contigo e ama estar na Tua presença e na Tua casa. Também me traz, ó Deus, um amor do céu para viver em comunhão com os meus irmãos e assim desfrutar das Tuas bênçãos. Que haja temor nos corações, que haja temor e santidade na igreja, para que nós possamos experimentar os milagres, as maravilhas e os sinais que o Senhor tem para fazer no meio do seu povo. Deus, nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, não importando aonde estiver, não importando pelo que estiver passando, mas adorando em todo tempo, adorando e louvando em todo tempo o nome do Senhor. Também, ó Deus, derrama sobre nós a alegria do Teu Espírito Santo, para nós podermos passar triunfantes pelas barreiras, pelas dificuldades, pois a Tua palavra, Senhor, nos diz, o Senhor falando que no mundo nós teríamos aflições, mas também nos diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor Jesus, nos ajude a vencer
sendo alegres, sendo felizes na tua presença. Pai, prepara também 2016 como um ano de crescimento, como um crescimento em número de almas, como um ano de crescimento ministerial para o teu povo, espiritual, financeiro em meio à crise, familiar, emocional. Deus, concede vitória ao teu povo, abençoa a tua igreja, Pai, faz milagres em nosso meio. Queremos renovar os nossos propósitos de sermos melhores para o nome do Senhor, para a glória do Senhor e para o reino do Senhor. Jesus, é a nossa oração, é a nossa petição, Espírito Santo de Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.